Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 diz assim a palavra de Deus. É um texto muito conhecido pela igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa segunda-feira eu estava meditando nesse texto, e Deus, Ele falou ao meu coração. Todas as vezes que Deus me dá uma palavra para ministrar para a igreja, eu sempre peço assim, o primeiro ministro do meu coração. Deve ser assim. Todas as vezes que você for pedir a Deus uma palavra para alguém, essa palavra primeiro ela precisa encaixar em você. Ela precisa se tornar vida abundante dentro de você. E eu tenho esse costume, pedir para o Senhor, primeiro, opera em mim com a tua palavra. Faça o teu querer na minha vida. E Ele fez nessa segunda-feira, meditando nesse texto. O título desse texto, da mensagem dessa noite, fala: Vivendo a vontade de Deus. Vivendo a vontade de Deus. Esse é um grande desafio para a igreja, viver a vontade de Deus, o querer de Deus, buscando isso constantemente. Mas é interessante que nós vivemos dias onde precisamos buscar uma renovação espiritual. Nós estamos vivendo dias, irmãos, onde os valores do mundo, eles estão a cada dia mais envolventes. Os valores do mundo, eles estão cada dia mais ferozes, mais ousados, atraentes. E para que isso? Por que disso? Porque Satanás, ele não brinca. Satanás, ele quer envolver as pessoas nos valores do mundo, porque uma vez envolvidos nos valores do mundo, esquece da vontade de Deus. Em outras palavras, esquece dos valores espirituais de Deus. Então nós, como igreja, nós fomos chamados para sermos luz do mundo. Nós fomos chamados para ser sal da terra, para fazer a diferença, para sermos ministros. Interessante que o encargo da igreja, esse banner azul, é o encargo, é como o pessoal, o encargo da visão celular aqui da igreja, que diz assim: o nosso encargo é edificar uma igreja, onde cada membro cada casa, conquistando assim a nossa para Cristo, através das células. Então, esse propósito de Deus na criação do homem é que cada um seja ministro. Mas nós só vamos entender o que é ser ministro se buscarmos a vontade de Deus. Como hoje é o culto da vitória, nós profetizamos nesse dia vitória em todas as áreas. Nós temos também que entender que, para buscarmos e alcançarmos as vitórias no mundo, que são as vitórias que não vão permanecer. Que vitórias são essas, pastor? Vitórias na área emocional, na área profissional, e aí vai familiar. Quando nós buscamos essas vitórias, primeiro existe uma vitória, que em primeiro lugar é a vitória espiritual. E só alcança essa vitória quando nós praticamos a vontade de Deus, quando nós nos alinhamos com essa vontade de Deus, com o querer de Deus. Então, ser ministro, nós temos que se encaixar nesse princípio de que nós somos luz para as pessoas em trevas. Entenda? Se você olhar em volta da sua casa, se você olhar às vezes até dentro da igreja, se você olhar as pessoas no trabalho, que trabalham com você, que estudam com você, que praticam o lazer com você, você vai observar algumas pessoas sobrecarregadas, algumas pessoas sem direção, algumas pessoas totalmente perdidas, envolvidas com os valores do mundo. Mas por quê? O foco dessas pessoas é o mundo. O foco dessas pessoas é o prazer da carne. O foco dessas pessoas é aquilo que não vai permanecer. É uma
de vitória, o que é uma vida de prosperidade, o que é uma vida vencendo o dia mau. Até porque Jesus falou o quê? Que nesse mundo nós teremos o quê? Aflições. Jesus, ele deixa bem claro para nós como seria a nossa caminhada de fé aqui. Mas entenda, quando nós temos a renovação da nossa mente, é natural que a luz, ela brilha em nós. Entenda o negócio, eu tenho o costume de, no encontro com Deus, fazer uma dinâmica, na palavra logo, na palavra Peniel. Eu pego um copinho com um pouquinho de café ou guaracamp dentro, e eu pego uma jarra muito grande com água limpa. Eu então pego essa jarra com água limpa e entorno dentro daquele copo com um pouquinho de café ou então um guaracamp, né, um líquido escuro. E eu entorno tudo aquilo ali. O que vai acontecer quando eu entornar toda a jarra de água naquele copo com café? O que você pode dizer que vai acontecer naturalmente? Vai o quê? Aquilo que estava sujo no copo, ou a água escura do copo, se tornará o quê? Água limpa, cristalina. O que eu quero falar para você? O texto está falando assim no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, ou século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A mente está falando da alma, a mente está falando do meu eu, a mente está falando do meu querer, mas aqui está falando de uma renovação. Só existe renovação à medida que eu bebo de Deus, à medida que eu busco a Deus, à medida que a vontade de Deus está fluindo na minha vida. Então isso fala de renovação. Renovação. Eu não sei se na sua mente ainda existe algo do mundo, mundano, focando no mundo. Só uma coisa muda: a presença do Espírito Santo fluindo em você. Aleluia. Somente isso. E à medida que nós buscamos na palavra o conhecimento de Deus, nós recebemos essa renovação. A palavra diz, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Em outras palavras diz assim: o meu povo perece por falta de renovação da mente. Porque o conhecimento da vontade de Deus é natural trazer para nós uma renovação. Entenda, quando falamos de mundo, está falando de trevas, de escuridão. Mas a palavra diz em Mateus capítulo 7, 6, que nós somos luz do mundo. E a palavra de João diz que quando a luz chega, as trevas faz o quê? É dissipada. Então olha, repita comigo assim: quando eu chego em um lugar de trevas, renovado no Espírito, ali chega a luz e as trevas se acabam. Isso é uma igreja de vencedores. Isso é uma igreja que vive o propósito de Deus. Mas entenda, nós como cristãos, nós não podemos nos envolver com as coisas do mundo. Entenda, uma coisa é o teu passado, o meu passado no mundo. Agora, nunca mais nós podemos nos envolver no mundo. Por que muitas pessoas não conseguem voltar para a igreja? Porque o mundo entrou na mente, o mundo entrou na vontade, e a vontade dessas pessoas não é mais botar a Bíblia debaixo do braço, estudar em casa e ter comunhão na igreja. Por quê? Os valores do mundo estão se renovando. Sabia? É como a Coca-Cola, os valores do mundo. Poderia hoje a Coca-Cola fazer propaganda na televisão para ser Coca-Cola? Para vender Coca-Cola? Não. Mas por que a Coca-Cola, ela sempre tem uma propaganda nova? Porque sempre está surgindo uma nova geração. Filhos estão nascendo, já estão querendo tomar Coca-Cola. Vai dar 20 para eles, vai dar só para campo, vai dar convenção, vai, né? Sempre tem um Coca-Cola. Por quê? Por causa de uma propaganda na televisão. Entenda, meu irmão, a nossa televisão é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para ela, existe uma propaganda nova do Espírito Santo querendo renovar a sua igreja. Mas entenda, nós estamos, muitas vezes nós nos paralisamos com os prazeres do mundo, irmãos. O diabo, ele não brinca. Repita comigo: o diabo, ele não brinca de ser diabo. Paulo, nesse texto, ele está
alertando, né, a igreja de Roma, para se preocuparem com o verdadeiro culto ao Senhor. Interessante, irmãos, que Paulo, por que será que Paulo estava tão preocupado? Porque ele sabia que a igreja de Roma estava se corrompendo, assim como a igreja de Efésios. No capítulo 1, ele ora para a igreja de Efésios, buscando para eles o espírito de revelação e sabedoria e luz no seu entendimento, para que a igreja de Efésios pudesse entender o chamado e herança no santo. A igreja de Efésios estava precisando de um espírito de revelação. Meu irmão, o que é o espírito de revelação? É o espírito de discernimento, é o espírito que nós precisamos deixar fluir em nós. É um dom que nós temos que ter, além do dom do amor, é o discernimento. Por que muitos cristãos estão sendo envolvidos com o mundo? Porque falta discernimento. O que é discernimento? Visão espiritual. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente. Aqui não, mas existem muitas. Muitas pessoas estão saindo da igreja porque é cegueira espiritual. Ainda não caíram as escamas, aquilo que cega espiritualmente. Mas entenda, isso só sairá quando a palavra de Deus se tornar vida em nós e nós buscarmos a vontade de Deus. Então Paulo ele fala aqui que nós temos que cultuar perfeitamente, porque nós não estamos cultuando a homens. O nosso culto nesta noite não é para o pastor, não é para o líder, a pastora. O nosso culto de hoje é para Deus. Então não pode ser qualquer culto, não pode ser de qualquer maneira. E ele começa aqui, ó, assim no versículo 1: apresenteis o vosso corpo. Ele está falando aqui, ó, apresente o seu culto ao Senhor no teu ser total, ou na sua totalidade de ser. Eu não posso vir para o culto pela metade. Já viu aquelas pessoas que vêm para o culto pensando lá fora? Pensando no problema lá fora? Já vem para o culto pensando no aborrecimento? Pessoas vêm para o culto pensando, na hora que eu chegar em casa já não tem problema. Já vem errado. Você precisa vir para o culto de que forma? Com a mente renovada. Eu estou indo buscar o renovo, para que quando eu sair da igreja, ir para minha casa, ir para tal lugar, eu vou com a arma espiritual para agir diferente. Amém. As pessoas já vêm para o culto pela metade, não vem com o coração. Quando você não vem com o coração, você não recebe renovo. Deus fala, Deus vai, né, manifestar, mas a pessoa vai estar ali vazia. Mas está vazia. Por quê? Não está com o coração total. Então não está apresentando o seu corpo, o teu ser no total, totalmente. Deus não quer metade, Deus quer tudo. Diga assim, tudo. Deus quer tudo, irmãos. Quando você sai da sua casa, vem com o teu ser completo. Você pode vir até com o fardo, que a palavra diz assim, ó, venha como estais. Eu vos aliviarei. Mas vem no total, que Deus vai mudar você. Não vem pensando já na tua derrota, não vem pensando no teu fracasso. Vem para um culto pensando no teu sucesso, porque a vontade de Deus é para você o sucesso, irmão. Está entendendo? Então Paulo está alertando, não vem de qualquer maneira. Apresenteis o vosso corpo ao Senhor no total. E ele continua aqui, como sacrifício, porque vivo. Isso fala o que? De um coração consagrado. Repita comigo assim, sacrifício vivo. É um coração consagrado, irmãos. Interessante que antigamente, quando ia um sacerdote oferecer um culto ao Senhor, ou pelo pecado de alguém, ou então um culto de gratidão, ele tinha o costume de pegar um animal. Agora entenda, irmão, ele pegava qualquer animal. Qual é o tipo, a forma que ele pegava o animal? Um animal sem defeito, como Cristo sem defeito foi para madeira. Então o sacrifício que o sacerdote fazia de um animal era sem defeito. Entenda? Então aqui, o que ele fazia? Ele imolava no altar aquele animal. Ele consagrava ao Senhor aquele animal, porque era em culto ao Senhor. Meu irmão, o animal já foi imolado, Cristo, o Cordeiro vivo de Deus. Mas nós temos que aprender também esse sacrifício vivo. O que é isso? O sacrifício já foi feito, não precisa matar animal. Então
Coração aponta para a vida. Então o sacrifício vivo é isso, um coração consagrado a Deus. Então quando você vem para a igreja, nós viemos para a igreja com o coração no dinheiro e o coração na palavra, não está sendo consagrado a Deus. Existem pessoas que vêm para a igreja, acho que aqui não tem isso, aqui não, só no Egito, na igreja do Egito. Aqui Santista, na Peniel não. Mas irmãos, tem gente que vem para a igreja se converter porque os jovens se convertem porque tem uma menina linda lá, ou então a menina se converte porque tem um jovem lindo. Lá vou arrumar um casamento, lá vou arrumar uma corte, uma namorada. Irmão, vem com o coração errado. Se você vier aqui e falar assim, ó, até um homem deve fazer assim, ó, eu vou para a igreja porque eu vou encontrar o meu noivo. Um homem fala isso. Encontrar meu noivo, nosso noivo é Jesus. Entendendo? Tem pessoas que falam assim, eu vou ser pastor porque pastor ganha dinheiro. Coração errado, sentido errado, vontade errada. Nós temos que ir para a igreja porque nós dependemos que a vontade de Deus se manifeste em nós. Então repita comigo assim, eu quero viver a vontade de Deus. Em nome de Jesus, fala em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo fala é apresentar o nosso corpo, que fala da totalidade do ser. A outra coisa ele fala que nós temos que apresentar um sacrifício vivo, fala de um coração consagrado ao Senhor. E é o culto racional. O que é o culto racional? É o culto espiritual, um culto verdadeiro, um culto que o homem oferece ao Senhor. Não é qualquer culto. O Senhor não vai receber qualquer culto. Precisa ser um culto espiritual e verdadeiro. Repita comigo assim, um culto racional. Mas fala com fé, culto racional quer dizer culto espiritual e verdadeiro. Então quando você sai de casa, você está vindo para oferecer ao Senhor um culto espiritual, algo verdadeiro. Por que, pastor? Porque você já sai de casa cultuando ao Senhor. Faz a diferença, amigo, quando você sai de casa com um prazer tremendo para vir aqui, ou em qualquer lugar que você vai cultuar o Senhor. Quando você sai de casa nesse sentido, você já sai com a glória fluindo, já cheio, aqui só vai transbordar. Mas quando você sai de casa sem esse prazerzão, sem essa alegria, você pode até aqui ser transformado, porque a palavra tem poder para isso. Mas entenda, se você é cristão, deixa eu te ensinar um princípio. Sai de casa cultuando ao Senhor já ali, porque você já é o lugar da adoração, você já é o altar do Senhor. Amém? Então, esse servo Paulo está alertando a igreja para não se envolver com o pecado, não se envolver com as coisas do mundo. Quer ver? Olha só, eu não botei aqui, mas eu quero que você abra 1 João, antes de Apocalipse, Judas, aí vai vir 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, versículo 19 diz assim, olha bem o que diz a palavra de Deus. 1 João, versículo 5, capítulo 5, versículo 19, ela dizendo: sabemos que toda, 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quantos aqui é nascido de Deus? Amém. Se converteram. Então, olha para a pessoa que está ao teu lado, atrás de você, e fala assim: você não nasceu no pecado, você é nascido de Deus. Amém? Aí fala aqui: antes, aquele que nasce de Deus, nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Diga assim para o teu irmão: Satanás não vai tocar em você. Se você é nascido de Deus. Agora o versículo 19, é muito forte isso aqui. Sabemos que somos de Deus. Repita comigo, vamos lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Diga assim: o mundo inteiro está no maligno. Ou em outras palavras, pertence a Satanás.
os valores. Entenda isso. Mas a palavra fala que nós não somos aqui, nós somos de Deus. Em outras palavras, nós somos de um outro reino. Nós estamos nos preparando numa faculdade para habitar, sermos aprovados para uma habitação eterna, buscando a vontade de Deus. Entenda isso. Por exemplo, alguém que faz faculdade, ou estudou, né, tal, de repente você está fazendo um curso, mas quem faz um curso na faculdade, estuda numa escola, né, o primário, o ensino médio, o que acontece? O ensino fundamental, existe uma prova que o professor elabora, ele vai aplicar em certo dia aquela prova, certo ou errado? Certo? Agora, ele já tem a prova que é o gabarito, não é verdade? Se você fizer uma questão fora do gabarito, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai anular ou vai te reprovar naquela questão. Meu irmão, deixa eu falar um negócio. A vontade de Deus é como uma prova que você precisa ir para a escola de Deus e o gabarito já está pronto. Não muda, o gabarito de Deus não muda, não erra. Se você fizer uma questão errada, aquela questão ele risca, não aprova. Eu pergunto, você está se encaixando corretamente dentro da vontade de Deus, no gabarito de Deus, na forma de Deus? É algo para nós pensarmos. Então Paulo está alertando a igreja aqui, né, para que nós não nos envolvêssemos com esse mundo. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 20 a 24 diz assim: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado ou na sua vida de pecado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou segundo a vontade do mundo, e vos renoveis no espírito do vosso que, irmãos? Entendimento. Então aqui está falando o quê? Você precisa se despir do velho homem e se renovar no espírito, no seu entendimento, ou na sua mente. É o que Paulo fala em Romanos 12, versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente de quê? Verdade. Então repita comigo assim. Por que eu peço para repetir? Para você gravar a frase importante. Repita comigo assim: eu só encontro a vontade de Deus quando eu busco a verdade de Deus. É só ali que nós encontramos a vontade de Deus. Quando nós buscamos na verdade, nós encontramos a vontade de Deus. Em outras palavras, irmão, nós encontramos o gabarito. Só que esse gabarito você só encontra depois que você passa no teste. Não é assim? É assim lá na prova do Enem. Eu estava vendo o Juan, fez a prova do Enem, aquele negócio todo, aí depois foi vendo o gabarito lá, né? Pela internet. Tirei essa. É assim. Depois que você faz a prova, você vai entender o gabarito de Deus, a vontade de Deus. Com Deus é assim, e também no nosso dia a dia também é assim. Amém? Romanos 13, vamos lá, Romanos 13, versículo 11 e 14 diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Oh, irmão, olha, existem armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícias ou coisas imundas, em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências ou vontade do mundo, irmãos. Meu irmão, aqui é muito forte a palavra. A palavra é para a igreja, a Bíblia, ela é para a igreja, irmãos. Aqui a
abandona, porque vai atrapalhar você na sua caminhada em busca do conhecimento de Deus. Tudo isso nós temos que largar, abandonar. Eu não sei qual o caminho que você já andou antes de estar na igreja. Também não precisa saber, Deus sabe, até Satanás sabe. Mas quando nós estamos em Cristo, Satanás não tem mais poder, nem mesmo no nosso passado, porque já foi no mar do esquecimento. Nós estamos num tempo de Deus, tempo kairos, tempo presente, tempo oportuno, tempo mensurável de Deus. E amanhã pertence a Deus, mas hoje eu preciso buscar a vontade de Deus, buscar a luz de Deus, que ela vai me levar à vitória. Agora eu quero que você abra em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Olha só como o povo estava adorando a Deus. Versículo 10 a 17 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Príncipe da onde, irmãos? Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vosso sacrifício? Entendo mesmo, é uma pergunta. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quando vos requereu o só pisar dos meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, ou a oração, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de pecado ou sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, planteai as causas das viúvas. O que o Senhor está falando aqui para Isaías, para o povo? Eu estou cansado do culto de vocês, eu já estou farto desse sacrifício. Não tem prazer para mim a oração de vocês. Quando vocês estão estendendo a mão para me ofertar, eu estou recolhendo e virando a face. O que Deus está falando? Deus não aceita culto profano, Deus não aceita culto misturado com o mundo, Deus não aceita culto que desagrada a vontade dele, Deus não aceita culto que não está alinhado com a vontade dele. Ele reprova. Mas entenda, aqui ele fala: tem uma chance, santificai-vos, limpai as mãos, tirai o pecado do vosso meio. Ele está falando assim: ei, rejeita o mundo, tira o mundo. Ele está falando de Sodoma e Gomorra. Se você for lembrar de Sodoma e Gomorra, era somente pecado nessa cidade. Tanto é que Deus fulminou com fogo. Não deseja na sua vida Sodoma e Gomorra. Quando vem Sodoma e Gomorra, a vontade de Deus não está prevalecendo. Quando nós abrimos mãos daquilo que é pecado, daquilo que é mundo, daquilo que é vaidade, então a vontade de Deus está prevalecendo em nós, irmãos. É a palavra de Deus. Como conseguiremos às vezes se não conseguimos atrair os olhares do Senhor para os nossos cultos, irmãos? Muitas pessoas não estão alcançando as suas bênçãos porque Deus está reprovando os seus cultos. Muitas pessoas Deus não está ouvindo a oração e respondendo porque Deus está reprovando o seu culto. Está vindo para a igreja, irmãos, de forma errada, com a vontade errada, o desejo errado, a motivação errada. Entendo? Assim como Deus fez aqui para os hebreus, no período que Sodoma e Gomorra, que eles estavam vivendo,
Deus faz hoje. Mesmo para a graça, as nossas orações só serão respondidas se nós estivermos alinhados com Ele, com o planejamento dEle, com a vontade dEle, porque Ele fala lá em Romanos: nós só vamos experimentar a vontade de Deus quando nós não mais envolvemos com as coisas do mundo. E a vontade de Deus, a palavra fala que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É a vontade de Deus para nós, irmãos. Então, irmão, eu tenho que buscar essa vontade, e com certeza nós buscarmos essa vontade para que as nossas orações sejam respondidas. Que tipo de culto nós estamos oferecendo ao Senhor nos nossos dias? Efésios 5, versículo 10. Olha só esse texto. Olha como Deus reprova as coisas do mundo. Efésios 5, versículo 10, diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Olha só, irmão, presta atenção. O cristão precisa reprovar as obras das trevas. Pastor, como é que é isso? Me ensina. Vou falar. Se uma pessoa que era viciada nas drogas, bebidas, cigarro, ela vai, prostituição, se converte, o diabo vai tentar aquela pessoa no mesmo pecado, da mesma forma, no mesmo prazer. Quando uma pessoa prova da vontade de Deus, ela automaticamente reprova as obras delas. Não, isso não me pertence mais. Não sou mais preso ao vício. Não, fala de prostituição. Não, estou fora. Amém. É reprovar. O que é isso, pastor? Ser radical. Buscar a vontade de Deus é ser radical com o mundo, irmãos. É reprovar as obras infrutíferas das trevas. A pessoa vem e te oferece, você, não. A palavra de Deus diz o quê? A palavra do homem tem que ser o quê? Sim, não. O que passa disso, procedência maligna. O crente tem que aprender a falar sim, mas também precisa aprender a falar não. Por que será que Deus colocou a palavra do homem tem que ser sim, não? Por que será que ele repetiu sim, não? Porque quando você fala sim, é sim. Quando você fala não, é não. Se você falar sim e não, isso é uma confusão. Repita: confusão. Confusão só nas trevas. No reino da luz não existe confusão. Sabe por que não existe confusão? Quando o diabo trouxe confusão, tentou trazer confusão no reino da luz, Deus baniu ele e todos que entraram com ele no meio da confusão. No reino não tem confusão. Diga comigo: no reino de Deus é tudo organização. É assim. A palavra de Deus não muda. Ela é organizada. E ela quer fazer que nossa vida seja uma vida organizada. Uma família organizada. Ministério organizado. É assim, reino da luz. Mas para isso eu preciso reprovar as obras das trevas, aquilo que é infrutífero. Precisamos nos encher do Espírito. Olha só o versículo aqui 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou acaba, mas enchei-vos do Espírito. Por que ele fala que não embriagueis com vinho? Porque há dissolução. As pessoas, meu irmão, que buscam prazeres da carne, do mundo, eles falam que quando se embriagam, eles ficam alegres. Bebem vinho, se alegra, fica aquela alegria, né? Já viu a pessoa bêbada? Uma pessoa bêbada, embriagada no vinho, fica toda alegre, toda contente, tal. Vai para casa, tarde da noite, dormiu. Como amanhece o dia? Pior do que estava. Porque a dissolução é uma alegria que se acaba, é uma alegria momentânea. Mas quando nós buscamos a vontade de Deus e nos alinhamos com ela, a alegria que o Espírito Santo nos dá e nos enche, nos embriaga, ela não é passageira, ela é constante. João 14, 27 diz: deixo-vos a minha paz
Está entendendo? Momentâneo, mas passa. É igual um baile, né? Geralmente tem um bailezinho, tem negócio todo, um funkzinho. As pessoas gostam de funk, né? Trabalhando com 2 meninos, um se reconciliou, o outro não conseguiu reconciliar ainda, mas está ouvindo muita palavra de Deus durante o dia. E o papo dos dois: ih, rapaz, baile, um monte de funk pegou quente, tal, menina pra caramba, bebida pra caramba, mas no final, mano, a milícia chegou lá, sapecou. Momentâneo. Na hora que estava bom, azedou, tem jeito. Deixa eu perguntar para você: qual foi o dia na presença de Deus que a sua vida azedou? Nunca vai azedar. Se você estiver buscando a vontade de Deus, ela nunca vai azedar a sua vida. Ela vai adoçar. Sabe por quê? Ela vai te levar para um lugar que emana leite e mel. É a vontade de Deus. Diga assim: eu quero a vontade de Deus. Isso é uma renovação espiritual. Isso é andar como vencedor. É rejeitando aquilo que é profano, pecado. Isso é o caminhar de um vencedor. Não? Isso é buscar ser vencedor. Meu irmão, nós temos que viver isso no nosso dia a dia. Nós temos que buscar isso no nosso dia a dia. Tem um texto, eu quero ler com vocês aqui, lá no mesmo texto de Romanos 12, a partir do versículo 9. Eu quero fechar a palavra aqui. Versículo 9, Romanos 12. O amor seja o quê? Sem hipocrisia. Fala assim: o amor não pode ter hipocrisia. Agora pergunta essa pessoa: você me ama? É um amor hipócrita ou um amor verdadeiro? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então o versículo 9 está falando o quê? O amor precisa ser verdadeiro. O amor precisa ser um amor que honre o teu próximo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Versículo 11 fala o quê? De ser um crente fervoroso no espírito. Fala de quê? Busca o Senhor com intensidade. Ser fervoroso no espírito é buscar o Senhor com intensidade, irmãos. Se o diabo tentar tirar você da graça, o que você faz? Um crente fervoroso faz o quê? Bota para correr. Mas faz o que depois? Senhor, me enche do Espírito. Me enche do Espírito. Porque somente um crente cheio do Espírito consegue repreender Satanás. Na carne, quem vai repreender Satanás? Ele começa a contar o teu podre. Ele começa a contar como é que está a tua carne, as feridas da carne. Mas se você andar em Espírito, você repreende Satanás, as obras dele. É verdade. Regozijai-vos, versículo 12, na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Versículo 12, perseverança, nós precisamos ser perseverantes na tribulação e em alegria. Tem uma vida de oração, aqui está falando, para buscar a vontade de Deus, nós temos que entrar numa vida de oração. Somente com uma vida de oração nós vamos perseverar as lutas do dia a dia. Olha para a pessoa e fala: persevera, irmão. Não entrega agora não. Não desiste não. Fala assim: Deus vai te dar vitória. Versículo 13: compartilhar a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Versículo 13, está falando de quê, irmão? Buscar a vontade de Deus é viver em comunhão com o irmão. Deixa eu falar um negócio aqui. O dia que o diabo tentar colocar no teu coração alguma coisa contra o teu irmão, não deixa. Vá até a pessoa. Vá até ele imediatamente, vá até ela e resolva. Não permita. Não sabe a graça de ninguém. As pessoas falam assim, as ovelhas: pastor é paciente, né? Pastor é tão calmo com as ovelhas, o cara vacila demais, pastor é paciente. Irmão, é que eu não deixo entrar no meu coração nada. Cara, pronta, tá domingo aqui, eu sento, converso, fico aí conversando, bate papo, tá conta contigo. Ah, passei demais. Tem que ser aquilo.
É ser assim. Agora imagine se eu explodisse com todas as ovelhas que ele me aprontasse. Pessoal, eu explodi você. Pessoal, minhas ovelhas disseram ao pé. Pessoal, eu explodi. Pessoal, como é que seria o meu ministério? Mãe, tem que ser paciente. Sabe por quê? Todos nós somos sujeitos a errar. Enquanto nós vivemos, respiramos, Deus está dando oportunidade para mudar. Amém. Quem sou eu para julgar alguém? Eu já julguei muitas pessoas. Há pouco tempo eu falei assim: agora também eu vou pesar a cruz do fulano. A ovelha saiu daqui e foi lá para a matriz há pouco tempo. Também eu vou pesar a cruz, vou assistir só a ovelha lá, se resolveu o passado. Tal. Nós pensamos: quem te disse que é você que julga? Fala para mim. Quem te disse que é você que coloca a cruz nos ombros dos outros? Foi eu sou eu, meu pai. Você precisa tirar esse peso que está pesando a cruz dos outros. Eu fui abençoei o varão, liguei para o pastor, estou abençoando os varões, recebe aí, cuida dele, de repente vai ser bênção do Senhor, não foi comigo. É assim, mano. Ninguém aqui tem o dever de pesar a cruz de ninguém, mas sim, você pode ajudar a carregar. Aí eu estava conversando ontem lá, com as ovelhas lá no evento, Guná ontem, e aí você não lembra quando as ovelhas chegaram lá e falaram assim: pastor, negócio de carregar a cruz do outro, mas por quê? Simão ajudou a carregar a cruz de Cristo. Uma coisa é ser morto na cruz, a outra coisa é ajudar a carregar. Ser morto é uma decisão da pessoa que recebeu aquela cruz de Deus. Ajudar até o lugar do sacrifício, de matar o eu, é outra coisa. Morrer o eu é uma decisão de cada um. Só vai para a cruz, irmãos. Só toma essa cruz aqui que eu estou falando aqui, desse Deus, quem decide buscar a vontade de Deus. Jesus fala o quê? Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim o quê? Aí ele para, reflete, o inferno se alegra, pensa que ele ia desistir, e ele fala assim, na segunda frase dele, para abalar o inferno e as obras infrutíferas das trevas: mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmão, quando você vai para a cruz e faz a vontade de Deus, é o momento que você está repreendendo Satanás. É o momento, irmão, que você acaba com a festa deles e começa uma festa no céu. Amém. Amém? Vamos lá para terminar. Jesus. Irmão, eu não sei se eu acho que só quem prega, que eu e a pastora, eu costumo. Mas quando eu prego, a vontade eu não vejo hora, não tem relógio, não tem nada. Deus vai enriquecendo o espírito, vai trazendo algo novo na hora. Meu Deus. Vamos lá. Versículo 14. Abençoai os que te perseguem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Isso é a vontade de Deus. Pastor, fulano está perseguindo, abençoa ele. Abençoa e não amaldiçoa. Pastor, o senhor sabe. O senhor não sabe, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Vai e abençoa. Pronto. Pastor, é muito radical. É o gabarito, lembra do gabarito? É o gabarito. Pastor, detonou minha vida. Não tem problema. Ele detona você abençoa ele. Não é radical, a vontade de Deus. Alegrai-vos com o que se alegra, e chorai com o que chora. Também está em comunhão, ajudar o próximo. Versículo 15 fala isso. Está presente na alegria e no choro do próximo. É a vontade de Deus. Isso é ser igreja, tendo o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescender, ou consentir, ou concorde com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmão, segue a humildade e a vontade de Deus. Não seja soberbo, não seja altivo, que isso te tira da vontade de Deus. Você não é ninguém, é Ele que é. Aleluia. Ele é tudo, nós não somos nada. Na verdade, é Ele que vive, não sou mais eu nem você, é Ele. Quando as pessoas olham para você, não vê você mais,
o bem perante todos. Quem, irmão? Homens. Está falando todos. Não pratique o mal, faça o bem ao teu próximo, deseja o bem ao teu próximo, mesmo que te persegue. 19 agora, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí você fala assim: pastor, mas está falando para eu dar lugar à ira. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Quando alguém tentar irar você, irritar você, tirar você da graça, esse dar lugar à ira é você sair em cena e o Senhor entrar. Ele fala aqui, ó: ei, a mim pertence a vingança, eu é que vou fazer na vida da pessoa, não é você. Você não tem direito, você não criou nada. Quem criou ele sou eu abençoo e eu amaldiçoo. A palavra fala o quê? Quando Deus chama Abraão, fala assim: meu filho, você vai ser pai de uma nação, sai desse meio desse povo aí, com a terra te mostrarei. Eu abençoarei quem te abençoar, mas também eu, diz o Senhor, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ele não está falando: Abraão, eu vou te abençoar e você amaldiçoa quem te amaldiçoar. Não, eu vou amaldiçoar quem perseguir você. A vingança pertence ao Senhor. Então, dar lugar à ira é você sair de cena e o Senhor tomar a tua guerra, a tua mão. Ele lutar por você, Ele resolver por você, porque Ele é justiça. Repita comigo: o Senhor é justiça. Aí muitas pessoas falam: viu, pastor, tem que dar lugar à ira, tem que irar mesmo. Não, não é você, é você dar lugar para a ira de Deus. Ele que julga as pessoas. A palavra fala: não tem o poder para julgar ninguém, mas Ele pode, porque Ele é o Criador de tudo, né? Aí vamos lá, seguindo, versículo 20 e 21 para terminar. Pelo contrário, se o teu irmão, olha só, isso aqui é demais. Isso aqui é para doer na alma, mas para trazer cura. Alguém gosta de tomar injeção aqui, irmão? Alguém gosta de tomar injeção? Ai, como eu amo tomar injeção, ainda mais aquela coquetel, uma bezetacil. Eu amo tomar bezetacil. Alguém ama tomar bezetacil, irmão? Não, né? Eu detesto a agulha. Eu vejo a agulha, já desmaio muito vendo a agulha. Quando ela está vindo no meu braço com um bunda, ai meu Deus, como é terrível. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós chegamos ao ponto de tomar uma agulhada, remédio, injeção, é para nosso bem, porque o mal está muito complicado, tá? Já é elevado no corpo. O efeito é mais rápido. Não dá para tomar um comprimido, um xaropinho, tá vendo? Deixa eu falar um negócio para você. Recebe aí. Tem crente que precisa tomar agulhada no céu, uma injeçãozada no céu, e o Espírito Santo, aquele coquetel, o negócio está feio já está complicado. Muitos precisam assim. Aí ele fala: olha só, isso aqui é uma injeção. Presta atenção, versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, faz o que, irmãos? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás o que? Brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse sua aqui é um pronome possessivo. Esse sua aqui está falando não você, Deus falando de você. É o Senhor falando de outra pessoa. Esse sua está falando de outra pessoa. Porque se ele falasse direto para você, ele falava assim, ó, o pronome seria assim, ó: porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Ele está falando sobre a cabeça de quem te persegue. Sabe o que é isso, irmãos? Eita! É eita mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele fala aqui, ó: pelo contrário, quando alguém perseguir você e tiver fome, dá de comer. Está com sede? Dá de beber. Aleluia. Isso fala de oferecer a outra. Isso fala de dar um tapa sem mão. Quando você faz isso, você está praticando bem, porque o Espírito Santo está fazendo através de você. Aquela pessoa, ela vai parar e vai meditar no que ela falou de você, na perseguição que ela teve de você.
ela vai então se julgar a si mesma. Eu não deveria ter feito isso, porque aquela pessoa é boa demais. Vou pedir perdão. Então essa brasa viva sobre a cabeça dela, é Deus, no seu poder e glória, convencendo ela de quem é você. Glória a Deus. É Deus falando para aquela pessoa que você não merece a maldade que ela está fazendo. É Deus preparando o caminho, preparando você, mas principalmente aquela pessoa para ir até você e pedir perdão pelo erro que ela cometeu a você, porque você não merece. A cabeça dela está quente, está borbulhando, está fervendo, mas é o Espírito Santo trabalhando. Então entenda, dá lugar a ira, dá lugar a Deus para agir, porque virá brasa viva sobre a cabeça daquela pessoa, ela vai ser transformada. Assim como o profeta Isaías se transformou, a palavra fala que o anjo trouxe uma brasa viva no altar e santificou os lábios de Isaías, e ele se tornou um profeta. E lembra disso? Quando a palavra fala Isaías, você lembra no capítulo 6, não lembro direito, o capítulo, ele fala lá, quando Deus chama Isaías, Isaías fala assim: eu não posso ser profeta, eu não posso ser usado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu xingo demais, eu falo mal dos outros, eu faço isso. E Deus fala assim: eu vou enviar um anjo com a brasa viva no altar e vai tocar na sua boca e o seu lábio vai se santificar. Deixa eu falar, meu irmão, aquele que fala mal de você verbaliza a maldade do seu coração, de você, do seu caráter, da sua família. Deus vai mandar uma brasa viva sobre a cabeça daquela pessoa e vai santificar. Ela vai passar a falar bem de você. A brasa é para purificar, o fogo é para purificar. Mas o que tem de crente que guarda o troco, já viu? Ah, não, pisou no calo, não vai ver. Comigo não, jacaré. Contigo sim, é Jesus que vai resolver com você. Fechando aqui: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vamos repetir, vamos ficar de pé e repetir com vida. Meu Deus, irmão. Oh, jamais. Olha só. Abra a palavra, vamos ler junto em uma só voz. Vamos fechar aqui essa mensagem. Fechar aqui, buscando essa vontade, recebendo essa vontade de Deus, esse texto. Vamos lá? Vamos todos uma só voz? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Você pode liberar as suas mãos e aplaudir essa palavra. Essa é a vida de quem quer vencer na vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Eu não conheço, não sei como passa o teu coração e a motivação dele. Eu não sei se nesses dias você desejou mal para alguém, que hoje você entra no teu quarto e que você se arrependa desse pecado. Eu aprendi algo com a minha mãe e com meu pai. Nós tínhamos uma família vizinha de frente, espírita, sexta, sábado, domingo, batida meia-noite. Sexta, sábado, domingo. Certa vez colocaram mais de 1000 velas em frente ao portão da minha casa. Minha mãe foi lá, varreu cantando: glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Varreu aquilo tudo, quebrou. Minha irmã Conceição, mais velha, irmã mais velha, não é a mais velha dos irmãos, das mulheres são duas, ela casou. Meu pai e minha mãe era de muita fartura, era muita comida, bolo de montão, torta salgada de montão, refrigerante de montão, sobrou muita coisa. A primeira casa que minha mãe foi levar bolo, torta salgada e refrigerante daqueles convenção tipo cerveja, garrafa de vidro, foi lá na casa daquela pessoa que perseguia a gente, que amaldiçoava a família nossa, porque minha mãe era de oração. Ô fulano, tudo bom? Tudo bom. É que na festa onde sobrou tanta coisa, e né, para não estragar, a gente está aqui para abençoar.
entendeu? Trazer refrigerante, né? Eles estão distribuindo para as outras. Eram poucas famílias naquela rua, muito tempo atrás. Eu moro 37 anos naquele lugar, e ela distribuiu alimento. E uma das famílias que recebeu foi lá do centro espírita, que perseguia a gente, que fazia trabalho para contra a nossa família. Casou a outra irmã, sobrou a mesma coisa, a mesma perseguição. Minha mãe ia lá, levava para aquela família, para as outras, os filhos, e aí? E ela não contava isso, irmãos. Algumas pessoas falaram, isso é boba, isso é trouxa. Eu ainda vou trazer aqui essa senhora, irmã, que era do centro espírita, para ela testemunhar. Eu lembro que quando eu vim consolidar a Viva e o Arthur, ela veio junto para consolidar. Sábado passado agora teve um evento, um encontrão lá na casa dela. O marido dela se converteu, botou lá: aqui a sua vida vai mudar dia 27. Glória a Deus. Irmão, quando você faz o bem contra o mal que vem contra você, pode ter certeza que você vai colher daquela semente que você tem. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece? Quando ela faz um bolo, uma torta de limão de morango lá, quem ganha é eu, minha família e minha mãe. Ela leva: Dona aí, eu vim trazer aqui um pedaço de torta de limão para a senhora. Pastor João, eu vim trazer uma torta inteira. Glória a Deus. Legal. Vou fazer uma de morango. Não demora não, vai logo. Ela que está trazendo agora. Por quê? Você colhe o que você planta. Então repita comigo assim a nossa oração. Levanta a tua mão direita. Feche os olhos. Repita assim: Senhor, me ensina a buscar a tua vontade. Me ensina a largar o mundo e buscar as coisas do teu reino. Senhor, com teu Espírito, me ensina a fazer o bem contra o mal. Não deixa que o meu coração seja governado com a maldade desse mundo, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero selar essa oração. Eu quero declarar, ó Deus, mudança de hábitos. Eu quero declarar, Senhor Deus, uma nova atitude como cristãos, como vencedores, buscando a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Ó Deus, eu quero declarar, Senhor, que nós vamos agora oferecer um culto agradável, com a mente renovada, transformada pelo poder da palavra e o poder do Espírito Santo. Ó Deus, eu declaro isso em um novo tempo no ministério. E cada ovelha que entrar nesse ministério vai buscar a tua vontade. E eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Pai, nos leva para casa nesta noite. Guarda a nossa ida como foi a vida. E que tudo seja debaixo da tua luz. Em nome de Jesus. Amém, querido. Deus possa te abençoar. Eu queria que você desse um abraço no irmão, na irmã. Não sai daqui. Fala, pratica o bem. Aleluia. Se você também quiser profetizar sobre a vida do irmão, da irmã, profetiza. Aleluia.